Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Folkbayer. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. De forma especial, gostaria de cumprimentar o meu pai, minha irmã e minha mãe que me assistem. Boa tarde. Hoje, em meu pronunciamento, gostaria de falar sobre um tema que está sendo alvo de muitos debates nos últimos anos e que foi assunto de um dos projetos votados no plenarinho, em nossa viagem a Brasília, porém que não tivemos a chance de discutir. Eu nunca esperei ter de dizer o óbvio, que invadir a propriedade alheia é errado. Mas parece que, como assertivamente nos advertiu Chesterton, abre aspas, chegará um dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde, fecha aspas. Bem, parece que esse dia chegou. Para aqueles que não sabem sobre o assunto, existem grupos em nosso país que invadem e se apropriam de terras alheias, uma espécie de furto. Existem muitos relatos visuais desses grupos invadindo e se apropriando de terras de pessoas que suaram e trabalharam uma vida inteira para comprar elas. E neste momento, então, uma pessoa a ocupa e diz que é dela. Injusto, não é mesmo? Porém, meu pronunciamento irei provar que isso não é apenas imoral, mas sim inconstitucional. Começando pelo fato de que a propriedade privada é um direito individual garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 22. E além de ser um direito individual, é um dos princípios gerais da atividade econômica do nosso país, artigo 170, inciso 2. A maior parte das invasões de terras que ocorrem em nosso país são decorrentes de que esses grupos dizem que a terra não cumpre a sua função social. Mas o que é isso? Segundo o artigo 186 da Constituição Federal, abre aspas, a função social é cumprida quanto a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e grau de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Fecha aspas. Também há o artigo 182 da Constituição, que se trata da função social em terrenos urbanos, plano diretor. Porém, o que muita gente não sabe, e que provavelmente também os integrantes desses movimentos não sabem, é que a única entidade que tem o poder de decidir se uma propriedade cumpre ou não a sua função social é o Estado. E não pensem que falo sem embasamento. Artigo 184 da Constituição Federal, que diz assim, abre aspas, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Parágrafo 1º. As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. O decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação. Fecha aspas. Este artigo também nos traz à tona outra realidade, de que se houver a desapropriação, que será proposta e não imposta, o dono do imóvel receberá uma indenização. Em nenhum momento da nossa Carta Magna, você irá encontrar o direito de terceiros irem e decidirem por si mesmos se a terra cumpre ou não sua função social. E após isso, ainda decidirem juntar um grupo de 2 ou mais pessoas e invadirem e se apropriarem dessa propriedade. Então você deve estar pensando, se é inconstitucional, deve haver uma pena. E a resposta é sim. De acordo com o artigo 161 do Código Penal Brasileiro, abre aspas, suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel ou alheia, pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem? Inciso
segundo, invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Fecha aspas. Peço ao presidente mais 2 minutos para concluir o pronunciamento. Concedo mais 2 minutos para você finalizar seu pronunciamento. Bem, mas crime como esses contra pessoas de bem que trabalharam a vida inteira para comprar esse imóvel não serão punidos. Porque os nossos judiciários, os nossos tribunais, estão mais preocupados em censurar redes sociais, condenar pessoas idosas por terrorismo e calar opositores políticos. Meus colegas, infelizmente, essa é a realidade em que vivemos. Porém, eu ainda tenho esperança na nossa nação e, por isso, eu nunca irei deixar de lutar por ela e contra as injustiças que estão ocorrendo nela. E eu espero que esse seja o seu desejo também. Muito obrigada a todos pela atenção.